Nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e nós vamos conversar agora sobre militares, exatamente. Dentro da estrutura da administração pública prevista na Constituição da República, existe um pedacinho lá da Constituição que fala sobre os militares dos estados e do Distrito Federal. É esse o ponto da aula de hoje. Aula pequenininha, tranquila, sossegada, perto do que a gente passou por esses últimos dias aí com a administração pública e todas aquelas regras. Essa aqui é light, é aperitivo. Vamos lá? Então tá, administração pública dos militares dos estados, do Distrito Federal e territórios. Aula 16. Onde é que a gente encontra essa informação na Constituição da República? Artigo 42 da Constituição Federal, nós vamos falar sobre os militares. Mas que militares são esses? Militares dos estados, exatamente. A força militar dos estados inclui Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Então olha só, segundo o artigo 42 da Constituição Federal, policiais militares e Corpo de Bombeiros militares são militares dos estados, DF e territórios. É interessante lembrar que eles não são considerados servidores públicos. Exatamente. Eles não são considerados servidores públicos, eles são agentes públicos, mas não servidores públicos, porque eles são militares, sujeitos a um regime jurídico diverso daquele regime jurídico aplicado aos servidores públicos civis da União, estados e municípios, né? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Meu amigão, você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Militar ou o concurso da Polícia Civil, grave esses dois princípios. Disciplina e hierarquia. Eles são a base de toda a estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar também. Eles são a base de toda a estrutura das Forças Armadas. O regime democrático dentro da estrutura militar não é o mesmo que nós vivemos. Lá prevalece a hierarquia e a disciplina, por uma razão muito básica, né? Onde há pessoas armadas, a gente tem que ter um rigor de comportamento extremamente forte, porque senão já dá problema. Já pensou? Cidadão lá, um militar se estressa com outro armado, vai ser uma matança sem fim. Então a questão da hierarquia e disciplina são fundamentais e extremamente importantes para o regime militar. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as seguintes disposições. E aí a gente está falando do que o militar pode, o militar da PM ou do Corpo de Bombeiros pode e o que ele não pode. Olha só, ele é alistável e é elegível. O militar, ele é alistável na Justiça Eleitoral, ele é alistável na Justiça Eleitoral, portanto ele vota, e ele também é elegível, ele pode ser votado, tá? Os militares podem se candidatar a cargos públicos, não existe problema nenhum nisso. O fato é que existem algumas regras importantes que você tem que lembrar. Quando a gente estudou sobre militares, né? Olha lá. Militares. Mais de 10 anos e menos de 10 anos, né? Os que têm menos de 10 anos, existe um afastamento definitivo. Ao passo que os militares com mais de 10 anos, eu tenho um afastamento temporário e depois um definitivo. Temporário, durante a eleição. Definitivo, vitória na eleição. Então, se ele for eleito, ele tem um afastamento definitivo das Forças Armadas, agora, ou da estrutura militar estadual. Agora, por que temporário? Se ele não for eleito e ele conta com mais de 10 anos de serviço militar, ele volta para o cargo que ele ocupava. E ao voltar para o cargo que ele ocupava, ele retorna à atividade militar normal dele.
Agora, para os que têm menos de 10 anos, aí a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque há um afastamento definitivo, não interessa o resultado da campanha eleitoral, se ele ganhar ou perder, se ele for eleito ou não for. Ele está afastado definitivamente da corporação militar. E se ele quiser voltar à corporação militar, vai ter que fazer novo concurso público. Militares fazem concurso público também, tá? Beleza? Não esqueça dessa regrinha do alistável e elegível, né? O tempo de contribuição dos militares é diferente do tempo de contribuição dos servidores públicos civis. O regime previdenciário dos militares não é o mesmo regime previdenciário do servidor público civil, tá? Então lembre-se disso. Existe um regime previdenciário próprio militar. Não é o INSS, não é o RPPS. Outra coisa importante aplicada aos militares, olha só. Não cabe HC por conta de punições disciplinares, tá? Disposições aplicadas aos militares da União e aos militares estaduais e do Distrito Federal. Aqui vale uma dica bacana. Olha só. O que é importante a gente observar nesse momento? Militares. Eles possuem um regime jurídico diferente daquele do servidor civil. Uma das diferenças: impossibilidade de habeas corpus em caso de punição militar. Beleza? Outra situação diferente. Regime previdenciário próprio para militares. Não podem fazer greve nem sindicalizar. Essas três anotações que eu estou fazendo são muito importantes para concurso público. Geralmente os examinadores perguntam isso a respeito dos militares. A respeito da impossibilidade de habeas corpus, eu não posso ajuizar um habeas corpus por conta de punição militar, mas existe uma exceção. Proteção do devido processo legal. Se a punição militar não observou o devido processo legal, cabe um HC. Não para a punição, mas para restabelecer, talvez, uma fase de um processo, para de alguma maneira tentar auxiliar esse militar na questão processual que está sendo desrespeitada. De repente não teve um direito de defesa, não teve um direito de produzir prova, alguma coisa nesse sentido. Então o HC cabe não para rever a punição, mas para rever o processo, o devido processo legal, tá bom? Beleza? Isso aqui é muito importante a gente ter essas noções, porque cai muito em prova de concurso. E o examinador adora perguntar esses pontos que eu fiz anotação aí para vocês. Belezinha? Então vamos lá. Lei estadual ou lei distrital é que vai definir o ingresso nas forças militares. A gente bem sabe que é por concurso público. Não tem possibilidade de você assumir um cargo na Polícia Militar, ou no Corpo de Bombeiros Militar, ou na União, nas Forças Armadas, sem concurso público. Vai ter que fazer concurso público. E é um concurso público diferenciado também. Por que diferenciado? Porque ele estabelece critérios bem específicos para a atividade. Altura, idade, peso, né?
tem que fazer um teste físico. Se não for aprovado no teste físico, não adianta nada você ter tirado a nota máxima na prova. Existem essas peculiaridades da atividade militar. Mas se eu posso colocar a idade, por exemplo, como um limite para inscrição no concurso público, olha só. PM, concurso, idade máxima, altura mínima. Idade máxima, vamos colocar aqui 27 anos. Se você tem mais de 27, você não ingressa na PM, mesmo tendo sido aprovado na prova. Altura mínima, para homens 1,60 m, para mulheres 1,50 m. Se você não tiver essas alturas, nem faça inscrição. Pô, cabeça, mas por que discriminação é essa com a galera que tem mais de 27 anos e com os baixinhos? É um questionamento que eu sempre escuto dos meus alunos, né? Essas restrições são justificáveis em razão das peculiaridades do cargo. Quem admite isso é o Supremo Tribunal Federal. O STF é muito claro ao falar dessas situações. Ele entende que quando a natureza do cargo, as atividades vinculadas ao cargo, exigem determinadas condições específicas, é permitido que o administrador, que aquele que está contratando, estabeleça limites de idade, de peso, de altura, porque tem a ver com a atividade do cargo. Agora, eu não poderia impedir, por exemplo, que um candidato de 1,60 m fizesse concurso para juiz. Não tem nada a ver a altura com a atividade do cargo de juiz. Agora, para policial tem. Por quê? Porque, de repente, um cidadão que for muito baixinho, tiver uma compleição física pequena, ele não vai conseguir desempenhar a atividade de policial militar a contento. Ou de policial civil, porque também tem restrição para a polícia civil. Muitas vezes você tem que entrar em confronto, combate. Pô, você com 1,60 m vai ter que segurar um cara com 1,90 m pesando 120 kg. Isso é complicado. E aí, por conta disso, para conter essa pessoa, você não consegue conter fisicamente, vai ter que conter, com arma de fogo. E a arma de fogo, ela só pode ser utilizada em último caso pelas polícias militares. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concurso fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concurso, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.